Hare Krishna, bom dia aos meus amigos no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Vamos, a pedido do Prabhupada Avioma, fazer uma leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, do Madhya Lila, capítulo 10, verso 90 e 91, ok? Então, vamos aqui primeiro cantar um pouco, né, para o Sr. Chaitanya, e depois a gente vai transmitir. A gente está aqui no templo de Aldeia, Recife. Eu moro assim, vizinho ao templo. Minha casa está a 10 metros do templo, né? E a gente está vizinho ao templo de Aldeia, né? E vamos fazer essa transmissão aqui do templo de Aldeia, tá? Então, o verso, agora vamos cantar um pouquinho, está chegando aí, verso 90 e 91, ok? Pessoal que estiver chegando aí, se tiver tudo certo, já dá aí o seu like, né? Que está tudo certo, a transmissão já está ocorrendo. Então vamos lá. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 10, versos 90 e 91. Então, vamos ver aqui se está tudo certo. Tá, tudo certinho. Então vamos lá. Vamos ler primeiro o verso em Bengali e depois vamos ler o verso, a tradução e o significado. Shastra drishti kaila lupta titera udara vrindavane kaila shrimurti sevara prachara. Agora vamos ler a tradução de palavra por palavra. Shastra drishti, segundo a orientação das Escrituras reveladas. Kaila, fizeram. Lupta, esquecidos. Tirterá, local de peregrinação. Udhara, escavação. Vrindavane, em Vrindavan. Kaila, fizeram. Shrimurti, deidade. Sevara, de adoração. Prachara, propagação. Então agora vamos ler a tradução de Srila Prabhupada. Segundo as orientações das Escrituras reveladas, ambos os Goswamis escavaram os locais perdidos de peregrinação e inauguraram a adoração às deidades em Vrindavan. Significado de Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O local onde encontramos Shri Radha Kunda era um campo agrícola durante a época de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Havia lá um pequeno reservatório d'água. Sri Chaitanya Mahaprabhu banhou-se naquela água e revelou que originalmente Radha Kunda existia naquele local. Seguindo suas orientações, Sri Rupa Goswami e Sanatana Goswami renovaram o Radha Kunda. Este é um dos exemplos brilhantes de como os Goswamis escavaram os locais perdidos de peregrinação. De forma semelhante, foi através do esforço dos Goswamis que todos os templos importantes em Vrindavan foram estabelecidos. Originalmente, foram estabelecidos 7 importantes templos Gaudiya Vaishnava em Vrindavan, a saber, o templo de Radha Madana Mohana, o templo de Govinda, o templo de Gopinata, o templo de Sri Radharamana, o templo de Radha Shyamasundara, o templo de Radha Damodara e o templo de Gokulananda. Om Gyana Timirandasya Gyana Gana Salataya Takshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais escura região de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a chote do conhecimento. Por isso, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Chinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastacharya Shatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Hridayananda Goswami Chinamine. Então, vamos ler, vamos falar um pouco aqui sobre esse verso, né? Então aqui esse verso fala o seguinte: segundo as orientações das Escrituras reveladas. Então, a palavra aqui, chave, é Shastra Drishti. Drishti quer dizer visão, né? Então, Shastra Drishti, sobre a visão das Escrituras reveladas. Então, aqui está se falando sobre os Goswamis, especificamente Sanatana Goswami e Rupa Goswami. Esses Goswamis, eles viviam em Vrindavana e receberam a ordem de Sri Chaitanya Mahaprabhu de revelar os locais de peregrinação, os locais dos passatempos de Radha e Krishna. Esses Goswamis, eles eram Goswamis, né? Não assim, um Goswami que tem assim, muitos discípulos e que as pessoas, assim, que ele tem também muitas posses, né? Como os gurus assim que a gente vê na internet, né? Com muitas posses, muita riqueza, e vivendo assim em muito luxo. Não, eles viviam assim, vestidos apenas com calpina, né? No interior. Né? E eles estavam assim, dedicados a cantar pelo menos 100.000 santos nomes do Senhor todos os dias. E tinham essa missão de revelar os locais de peregrinação. Não só os locais de peregrinação, mas eles tinham a missão de escrever literaturas devocionais que pudessem orientar as futuras gerações de devotos, seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, por pelo menos 10.000 anos. Né? Então não é uma missão assim tão fácil. E quando o Senhor Chaitanya veio a esse planeta e entregou para eles a Vrindavana, para eles revelarem Vrindavana, aqui se descreve, Srila Prabhupada descreve, que não era uma Vrindavana como nós encontramos atualmente, com muitos templos, né? Com muitos devotos. Não, era uma Vrindavana, uma vila, né? Com campos de pastagem, campos agrícolas. Então, inclusive, não existia assim, não se sabia onde era o Radhakunda. O Senhor Chaitanya é que revelou onde era o Radhakunda e pediu para que os devotos, especificamente esses dois Goswamis, eles estabelecessem não uma escola, não um hospital, não um asilo, mas estabelecesse o Radhakunda. A missão que Chaitanya Mahaprabhu deu para Rupa Goswami era que eles fizessem o que nós hoje podemos encontrar de uma forma manifesta e visível, e claramente quem vai à Índia encontra o Radhakunda assim, como local de peregrinação. Então ninguém ia, na época de Chaitanya Mahaprabhu, nenhum devoto ia
ao Radhakunda, porque não era manifesto. As pessoas não sabiam que aquele local era o local dos passatempos de Radha Krishna, que era um local extremamente sagrado, um local extremamente espiritual, um local assim onde as pessoas poderiam despertar o seu amor adormecido por Krishna, assim, tomando banho, se banhando no Radhakunda e se associando com os sábios que iriam também peregrinar, porque as pessoas assim, comuns, elas vão para um local de peregrinação porque elas precisam purificar o seu coração para compreender a sua raça, a sua devoção por Deus. Mas as pessoas santas que vão para esse local de peregrinação, elas vão para purificar o local de peregrinação. Porque quando as pessoas pecaminosas, as pessoas comuns, vão para esse local de peregrinação, elas se purificam de seus pecados, então seus pecados ficam lá. Mas os devotos que vão, devotos avançados, que vão a esses locais de peregrinação, eles purificam os locais de peregrinação de tantos pecados deixados lá. Então, na época de Chaitanya Mahaprabhu não tinha isso. Então, os Goswamis, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, sem ter nenhuma posse material, que eles tinham renunciado a tudo, sem ter nenhum dinheiro, eles construíram ou erigiram o Radhakunda, escavaram o Radhakunda, fizeram o Radhakunda um belíssimo lago e estabeleceram os 7 principais templos. Né? Vamos ler aqui novamente. Madana Mohana, o templo de Govinda, o templo de Gopinata, o templo de Radharamana, o templo de Radha Shyamasundara, o templo de Radha Damodara e o templo de Radha Gokulananda. São templos grandes que tem na Índia. Agora estão maiores. Né? Recentemente, eu passei 2 meses em Vrindavan. Recentemente, assim, no ano passado. Então, no ano passado, a essa época, eu já tinha voltado. Voltei em 6 de maio, 5 de maio. Mas é 1 ano e 1 mês, mais ou menos. Estava lá. E eu passei 29 anos sem ir a Vrindavan. E está bem diferente. O templo da ISKCON cresceu bastante. E os outros templos também cresceram muito. Esse templo Radha Damodara, que foi citado aqui, erigido por Rupa Goswami, ele cresceu muito. Né? Tem uma deidade, Panchatattva, de tamanho natural agora, que não tinha. E lá tem um samadhi de Rupa Goswami, né? E Sanatana Goswami. Está lá. E a gente teve a oportunidade de visitar esse samadhi, abençoar a nossa japa lá pelos pujares lá do samadhi. Então esses templos foram construídos com a força espiritual, não a força material, mas com a força espiritual de Rupa e Sanatana Goswami, né? Que eles
edificaram esses templos, né? Não com pedra e tijolo, mas com a pureza de sua pregação. E o que é que eles faziam? Eles cantavam o Hare Krishna e falavam de Krishna. E Krishna revelava para eles o que eles tinham que fazer. O tempo de Radha Madana Mohana, né, é muito interessante, porque ele estava assim, o templo, ele tinha, Sanatana Goswami tinha uma deidade, né, e ele cuidava da deidade, mas como ele não tinha posses materiais, as oferendas que ele fazia para a deidade, né, eram chapate, né? Todo dia chapate. Aí a deidade apareceu num sonho para ele e disse: ô Sanatana, todo dia chapate? Aí ele falava para a deidade: mas Senhor, eu sou pobre, o Senhor sabe que eu sou pobre, eu não tenho muitas posses para comprar alimentos suntuosos. Aí a deidade falou: mas pelo menos coloca sal no chapate. Então essa era a raça, porque eles tinham uma relação assim muito íntima com Krishna, devoto. Ele tem a deidade para ele ter essa relação íntima com Krishna. Então eu conheço vários devotos que têm as suas deidades, e as deidades assim se manifestam assim, passatempos transcendentais. Krishna pode se manifestar para o devoto de várias maneiras, né? Então, existe a manifestação Shesha, em que um devoto, ele percebe o Senhor através de poderes extraordinários que o Senhor lhe confere. Então, Krishna manifesta seus poderes, Shesha, manifestação Shesha. Ele foi estudado aqui nessa parte do Chaitanya Charitamrita. Também, o Senhor também se manifesta pessoalmente, ele pode se manifestar. E a manifestação avirbava, que o Senhor pode não estar presente, mas você sente a presença do Senhor. Ele se manifesta mesmo não estando presente. Ali ele está se manifestando. Então essas três manifestações, Shakta, Shesha e Avirbhava, acontece na vida dos devotos. E é um fato que os devotos, assim, para aumentar sua fé, o Senhor se manifesta na vida deles, de alguma maneira, para que o devoto aumente sua fé, para que o devoto aumente sua devoção, sua entrega. Então, o Senhor Supremo se manifesta para o devoto. De alguma maneira, né? Claro que para os grandes devotos, as manifestações do Senhor são bem intensas. Né? Mas para o devoto que está iniciando, que está ainda no processo de serviço devocional inicial, está em Vidhi Bhakti, mas inicial, certo? Processo inicial de Vidhi Bhakti. Ele segue regras e regulações,
mas não tem muita prática nessas regras e regulações. Ele não é muito estável, não é muito fixo, mas ainda assim o Senhor se manifesta para ele. O Senhor se manifesta perante ele, de alguma maneira. Agora, numa intensidade que ele à medida de sua rendição. Né? Então, agora vamos ler o outro verso, o verso 91, porque a aula é o verso 90 e 91, e aí a gente fala mais um pouquinho. Então vamos lá. Verso 91. Mahaprabhura Priyabhritya Raghunatha Dasa Sarvatyadi Kaila Prabhura Pada Talevasa. Sri Raghunatha Dasa Goswami, o 40º galho da árvore, foi um dos servos mais queridos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Ele deixou todas as suas posses materiais para render-se inteiramente ao Senhor e viver a seus pés de lótus. Então, aqui está se descrevendo outro devoto, porque aqui está se descrevendo o Senhor, a árvore do serviço devocional, onde o Senhor Chaitanya é o tronco, e agora está descrevendo vários galhos dessa árvore do serviço devocional. E um desses galhos é Raghunatha Dasa Goswami, que é o 46º galho. 45º e 4º foi Rupa Goswami Sanatana Goswami. E o 46º é Raghunatha Dasa Goswami. Então vamos ver aqui o significado de Srila Prabhupada. Significado. Shri Raghunatha Dasa Goswami nasceu muito provavelmente no ano 1416, Shakata, numa família Kayasta, como filho de Govardhana Majumdara, que era o irmão mais novo do então Zamindar Hiranya Majumdara. A aldeia onde ele nasceu é conhecida como Sikrishnapura. Na linha férrea entre Calcutá e Burdwan existe uma estação chamada Trishabhaga. E a cerca de 2 quilômetros de distância está a aldeia de Sri Krishnapura, onde ficava o lar paterno de Shri Raghunatha Dasa Goswami. Ali ainda existe um templo de Shri Shri Radha Govinda. Em frente ao templo há uma grande área aberta, mas num salão amplo, mas nenhum salão amplo para reuniões. No entanto, um rico cavalheiro de Calcutá, chamado Haricharana Ghosh, que residia no bairro Simla, restaurou o templo recentemente. Toda a área do templo é rodeada por muros e, numa pequena sala bem ao lado do templo,
existe uma pequena área sobre a qual Raghunatha Dasa Goswami costumava adorar a deidade. Ao lado do templo está o antigo leito do rio Saraswati. Os antepassados de Raghunatha Dasa Goswami eram todos Vaishnavas e homens muito ricos. O mestre espiritual da família era Jadunandacharya. Raghunatha Dasa, embora Raghunatha Dasa fosse um chefe de família, não tinha qualquer apego a seu patrimônio e esposa. Vendo sua tendência de abandonar o lar, seu pai e tio puseram guardas especiais para vigiá-lo, mas, de qualquer maneira, ele conseguiu escapar da vigilância deles e fugiu para Jagannatha Puri, ao encontro de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Este incidente ocorreu no ano de 1439, Shakada. Raghunatha Dasa Goswami compilou 3 livros chamados Stava Mala ou Stava Vale, Dana Charita e Makta Charita. Ele teve uma longa duração de vida. Viveu a maior parte de sua vida em Radhakunda. Aqui. O local onde Raghunatha Dasa Goswami executava seu serviço devocional ainda existe às margens do Radhakunda. Ele abandonou quase completamente o comer e, por isso, era muito magro e de saúde fraca. Sua única preocupação era cantar o santo nome do Senhor. Aos poucos, ele reduziu seu sono até praticamente não dormir mais. Disse que seus olhos viviam cheios de lágrimas. Quando Srinivasa Acharya foi visitar Raghunatha Dasa, o Goswami abraçou o Goswami abençoou abraçando. Srinivasa Acharya pediu-lhe as bênçãos para pregar na Bengala e Sri Raghunatha Dasa Goswami abençoou. No Gora Gunodesha de Pika, 186, afirma-se que Srila Raghunatha Dasa Goswami fora outrora a Gopi chamada Rasa Manjari. Às vezes se diz que ele foi Rati Manjari. Então, que Srila Prabhupada está revelando o quanto os Goswamis eram desapegados, né? Especialmente esse Goswami, Raghunatha Dasa Goswami. Ele era tão desapegado que, embora tivesse uma família muito rica, muito opulenta, ele não se importava com sua riqueza.
embora sua esposa fosse muito boa, bela, educada, atrativa, ele também não se importava. E assim que ele teve uma oportunidade, ele foi morar com Sri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. E lá ele ficou sob os cuidados de Swarupa Damodara. Então, dos Goswamis, dos 6 Goswamis, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami, era o que mais conhecia os passatempos e as atividades íntimas do Sr. Chaitanya. Porque Swarupa Damodara, ele era o servo pessoal de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ele estava o tempo todo com Sri Chaitanya Mahaprabhu. E baseado nas anotações de Swarupa Damodara, Vrindavana Dasa Thakura escreveu Chaitanya Charitamrita com os passatempos do Sr. Chaitanya. E Raghunatha Dasa Goswami, ele era especialista nesses passatempos do Sr. Chaitanya, porque ele era assim, associado de Swarupa Damodara. Ele estava sob os cuidados de Swarupa Damodara. Então, Raghunatha Dasa Goswami, ele foi para Vrindavana, mas primeiramente ele foi se encontrar com o Sr. Chaitanya e viveu com o Sr. Chaitanya, eu acho que 16 anos. Ele passou 16 anos ali com o Sr. Chaitanya e Swarupa Damodara, em Jagannatha Puri, servindo. E depois que o Sri Chaitanya Mahaprabhu deixou esse mundo, aí Raghunatha Dasa Goswami disse: eu vou agora para Vrindavana, vou me encontrar com Rupa e Sanatana Goswami e vou cair aos pés de lótus dele e vou pedir a bênção deles para pular da colina de Govardhana e abandonar o corpo ali. Mas aí os Goswamis não deram a bênção para ele. Disse: não, você tem muito serviço ainda para fazer. Não vai fazer isso não. Você fica aqui em Vrindavana. E você agora vai ser o nosso terceiro irmão. Rupa e Sanatana, eles eram irmãos. Agora você vai ser o nosso terceiro irmão. E você fica aqui com a gente. Mas ele ficou em Vrindavana, mas ele não cuidava, não se preocupava muito com o corpo dele. Ele, assim, não comia direito, não dormia direito, assim, reduziu suas atividades de comer e dormir ao extremamente necessário. Extremamente necessário. E isso o deixou, como o Prabhupada descreve aqui, muito magro. Muito magro. Então, porque ele já tinha manifestado o seu Swarupa, a sua forma original de servo de Krishna. Então esse corpo material para eles não era assim relevante, porque ele estava absorto, né? Como Srila Prabhupada fala aqui, que as pessoas, quando olhavam para ele, viam que os seus olhos estavam cheios de lágrimas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Seus olhos estavam lacrimejando. Isso porque ele estava num estado de constante samadhi, de meditação em Krishna. Constante samadhi. Ele não percebia o mundo externo. Ele só estava absorto nos pensamentos de Radha e Krishna. E, assim, para a nossa vida prática, os Goswamis de Vrindavana são nossa inspiração. Né? Inspiração para servir mais e mais
e diminuir as demandas do corpo, tentar diminuir cada vez mais as demandas do corpo, né? E se ocupar mais intensamente no serviço a Cristo. Então é dito também que Raghunatha Dasa Goswami, todos os dias, ele prestava 1000 reverências aos Vaishnavas, prestava reverências a 1000 Vaishnavas, todos os dias, cantava 100.000 santos nomes, assim, prestava 1000 reverências a Krishna. Então essa era a vida devocional de Raghunatha Dasa Goswami. Mas ele não tinha nada para fazer mais nesse mundo. Ele fez arranjos para não precisar mais, de maneira alguma, precisar manter seu corpo material. Então, o exemplo que a gente pode aprender desses 2 versos do Chaitanya Charitamrita é reduzir as nossas atividades materiais e aumentar as nossas atividades devocionais, né? E essa parte do Chaitanya Charitamrita, ela está descrevendo os devotos, né? Então tem diversos tipos de devotos. E o Sr. Chaitanya, descrito aqui nesse capítulo, e o Sr. Chaitanya se relaciona com cada um deles diferentemente. Então, então a gente tem que buscar qual é o nosso relacionamento com o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? E procurar se engajar dia e noite nesse tipo de relacionamento. Essa deve ser a nossa preocupação. E, assim, os Goswamis, eles construíram o templo com a ideia única de propagar as glórias de Krishna. Então eles queriam dar Krishna para as outras pessoas, então eles fizeram isso através das instruções de estabelecer templos, de escrever literaturas e de estabelecer os locais de peregrinação, né, para os devotos Vaishnavas, né? Então, o local de peregrinação para os devotos Vaishnavas que o Sr. Chaitanya recomendou é Vrindavan, né? Então, Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami ficaram para estabelecer esses locais, e Raghunatha Dasa Goswami ficou de mostrar como a gente deve diminuir as nossas necessidades corpóreas e se ocupar no serviço devocional em amor estático por Krishna, né? Amor estático por Krishna. Jai, então é isso. Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado aí pelo like. Estamos aqui na ISKCON, Rio de Janeiro, né, transmitindo essa aula do Sri Chaitanya Charitamrita através do Facebook. Hare Krishna, eu acho que não tem nenhuma pergunta, pelo que eu estou vendo aqui, então vamos encerrar a live e desejo a todos vocês aí um bom festival de Ratha Yatra. Eu sei que o festival de Ratha Yatra vai ocorrer aí em São Paulo, e o Rio de Janeiro é bem pertinho de São Paulo, é só uma ponte. Então acho que todo mundo do Rio de Janeiro vai em massa para esse festival de São Paulo, do Ratha Yatra de São Paulo. Aqui do Nordeste, a mãe Jambavati está indo, pelo que eu sei, ela está indo, porque ela é responsável pelo Ratha Yatra aqui de Recife, que vai ser 11 de outubro, né? E um sucesso aí para vocês. Eu acho que eu deveria ter me organizado um pouco antes, né?
como o Ratayatra no final de semana, se eu me organizasse antes, eu podia ir para esse Ratayatra aí. Ia de avião na sexta e voltava de avião no domingo à noite. Né? Aí dava tempo para mim. Mas tudo bem, quem sabe outro ano, próximo ano, eu vou estar aí nesse êxtase devocional, o serviço devocional de vocês aí, e de todos nós. O Jagannatha é o Senhor de todo o universo. Jai, Hare Krishna. Então vamos encerrar essa live aqui. Bom dia a todos. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui nos amigos. O Luiz Rocha disse Hare Krishna. O Marcelo, ele fez uma pergunta, Marcelo. Como submeter nosso falso ego ao ego verdadeiro? Seguindo o processo, né? O primeiro processo é entender que você não é o corpo, né? Quando você pensa que é homem, que é mulher, que é velho, que é jovem, que é preto, que é branco, aí você está na plataforma do falso ego. Quando você acha que você é um grande devoto de Krishna, então você está no falso ego. Quando você acha que você é muito importante, que precisa de atenção e que as pessoas precisam estar lhe oferecendo coisas e posição, isso é falso ego, tem que se livrar disso. Então veja só como Raghunatha Dasa Goswami, ele fazia aquelas austeridades para se ocupar em serviço a Krishna, mas também para se livrar do falso ego. Tem uma passagem do Chaitanya Charitamrita que descreve que ele estava morando com Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri, aí ele sentava junto com os sadhus, né, na porta do templo de Jagannatha Puri para aceitar esmola. Né? Ele nem pedia, ele ficava sentado se as pessoas dessem. Aí ele percebeu que ele estava que nem uma prostituta, né? Estava que nem uma prostituta procurando um cliente. Aí ele disse, nada disso, eu não vou pedir mais dinheiro aqui não, para comer não vou fazer nada disso não. Aí ele foi, aí ele ia atrás do templo, quando o pessoal jogava comida estragada, aí ele ia lá, pegava aquela comida estragada, lavava e comia um pouco. Mas para isso aí, ele estava se livrando do falso ego, da identificação corpórea, de ter prestígio, ter essas coisas, de posição, né? Tá lá, Marcelo? Então é isso aí, ó. A gente, quer ver assim no templo, você se livrar do falso ego, fica perto de um devoto bem brabo, viu? De um devoto bem nervoso, que grita com você, que até lhe bata. Toda vez que ele lhe der uma tapa, ele bater, você vai perder um pouquinho do seu falso ego, viu? Porque o seu falso ego vai subir para a cabeça, mas você vai dizer, não, eu sou apenas um servo do servo do servo do servo. Né? Uma maneira também, eu não sei a sua idade, nem não conheço você direito, mas ser brahmachari, né? O cara que é brahmachari, que vive como brahmachari, celibatário, apenas servindo no templo, ajuda muito a perder o falso ego. Ajuda demais, né? Então, obedecer a autoridade, né? Então, o templo, realmente o templo é um localzinho que é para o cara que mora no templo, é para se livrar do falso ego, viu? Se livrar do falso ego. Às vezes nem sannyasi aguenta morar no templo, ele nem fica no templo, ele vai para outro lugar. Fica no hotel, fica em outro lugar, porque ali é para tirar o falso ego da pessoa, né? É isso aí. Então é o processo, seguir o processo. Vai cantando Hare Krishna e procura, como o Sr. Chaitanya fala, Trinade api sunichena, tarora api sarejuna, amanena manandena, kirtana sadahari. A gente tem que ser mais humilde do que uma folha de grama
Isso aí o cara perde o falso ego, deixar todo mundo pisar na gente, né? Ser mais tolerante do que uma árvore, todo mundo que xingar, que criticar a gente, tolerar, né? Ser mais tolerante do que uma árvore, ser mais humilde do que uma folha de grande, mais tolerante do que uma árvore, desprovido de todo falso ego, desprovido de todo falso ego, né? Oferecer todo o respeito aos outros e não pedir nenhum respeito em troca. E somente assim a gente pode cantar o santo nome do Senhor constantemente. Então, realmente é seguir esse processo. O movimento da consciência de Krishna é muito científico e a gente tem que seguir o processo. Eu falo brahmacharya, mas também se você casar, não tem problema não. O Krishna vai mandar uma esposa que vai tirar seu falso ego todinho, certo? Você vai perder completamente seu falso ego. Não se preocupe não. Pode casar, não tem problema. Hare Krishna. Então é isso aí. Obrigado pela atenção, obrigado pela pergunta e vamos encerrar agora essa nossa transmissão. Hare Krishna! Sri Chaitanya Mahaprabhu aqui!